O Brasil está pegando fogo hoje, que é 17 de março de 2016. E tudo isso em torno da nomeação do Lula como ministro-chefe da Casa Civil. O Lula ainda não tem nenhum processo contra ele, nenhuma prova, nem nada que incrimine o Lula, mas mesmo assim ele é considerado pela direita brasileira uma ameaça extremamente grande, tão grande que a direita brasileira se junta com a mídia para tentar barrar de qualquer maneira. Vamos entender o que aconteceu em alguns minutos só de hoje, do dia 17, e essa história ainda está longe de se acabar, mas a gente vai estar cobrindo por aqui. Em primeiro lugar, houve a nomeação do Lula como ministro. Isso aconteceu aí hoje, no dia 17, portanto na quinta-feira, por volta aí de 12 horas e 51, que é o horário aqui que foi publicada essa notícia. Claro, imagino que deva ter acontecido às 12 horas. E aqui a notícia, tá, todos os links, como sempre, vão ficar embaixo do vídeo para que vocês possam conferir. Aqui a notícia diz: Dilma exibe termo de posse de Lula e chama grampo de ilegal. Claro que no vídeo anterior a gente tinha falado sobre o grampo que o juiz Moro, Sérgio Moro, tinha liberado aí para a imprensa, não para o Supremo Tribunal Federal, onde ele deveria colocar, já que teria sido alguma coisa ruim, digamos, e no final não foi provado nada. Era para ele ter mandado para o Supremo, mas não, ele mandou para a Globo. Vai entender, né? Descumprir, é um juiz, deveria cumprir a lei, mas foge da lei. Então, vamos entender. Dilma, chama o grampo de ilegal, e aqui tem todo o procedimento sobre a posse da Dilma. E vocês vão poder ler, vai estar o vídeo aqui, o momento da nomeação do Lula, e assim por diante. Aí o jornal aproveita para falar de impeachment e todos os outros processos que estão ocorrendo aqui. E o que aconteceu logo depois disso? Bom, Diário Oficial publica a nomeação de Lula e criação de novo ministério. Foi publicado no Diário, né? E daí o que aconteceu? Nomeação de Lula visa fortalecer o executivo. Essa aqui é a notícia do dnoticias.pt, lá de Portugal. Então aqui está explicando que a intenção do governo é fortalecer o executivo. E o Lula tem muitas qualificações para isso, digamos, que já que tem a experiência de ter sido presidente do Brasil por 8 anos e saiu com aprovação máxima. Então ele pode contribuir para isso. Bom, junto com essa nomeação, aí começamos a ver aqui as reações. Nomeação de Lula visa fortalecer o executivo. Outra página aqui também de Portugal, né, do Brasil, não está falando muito nesse lado, porque a mídia brasileira está meio que unificada, meio que só falando mal do Lula, né? Para a gente ver uma notícia mais ou menos neutra, é preciso olhar sites de fora do Brasil agora. E no Jornal do Brasil, vocês veem aqui que o espaço de tempo é tudo muito apertado, tá? 16, esse aqui é de ontem, por sinal. Gilmar Mendes considera a nomeação de Lula intervenção na justiça. É preciso entender que a posição desse senhor, do ministro Gilmar Mendes, é sempre contrária ao Lula, a Dilma. Não há um momento em que ele fale alguma coisa que seja positiva. Então, para variar, Gilmar Mendes considera a nomeação de Lula intervenção na justiça. Resta saber como seria essa intervenção, já que a única questão que mudou em relação à investigação sobre Lula é que ele deixou de ser investigado pelo Sérgio Moro e agora vai passar a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal, que inclusive o próprio ministro Gilmar Mendes pertence. Então, eles seriam a competência máxima de investigação no Brasil. Por que isso seria uma intervenção na justiça ainda é uma incógnita. Vamos passar rápido, porque realmente muita notícia, está acontecendo ainda mais coisa agora, nesse minuto, e lá no final, na última página, eu vou ter que recarregar para ver se já foi anunciado. Nomeação de Lula como ministro repercute no Supremo e no Congresso. Então, claro que isso aqui é o Jornal Nacional da Globo. A primeira coisa que eles vão mostrar, logicamente, a opinião da oposição, que vai sentar o pau no governo e vai acusar o Lula de corrupção. Agora, quem vai fazer isso? Adivinha quem eles pegaram para falar de corrupção no Brasil? Olha a foto do camarada aqui, Aécio Neves, que inclusive tem os seus processos arquivados pelo juiz Sérgio Moro. Então, assim, olha o exemplo, olha quem está conduzindo esse processo. Aécio Neves, é muito complicado, né, você ler uma matéria, ver a opinião de um camarada como esse e ele servir de referência de alguma forma para você no que se diz respeito ao combate à corrupção. Bastante complicado.
Tá, então tem o destaque aí, apesar dele falar aqui do líder do PT, mas o destaque aqui maior, você vê o vídeo com Aécio Neves. Então o link está aí para que você possa ler também. Vamos seguir em frente, que tem muita coisa. Nomeação de Lula faz eclodir protestos em todo o Brasil. Então, todo o Brasil houveram manifestações aí no dia 16, portanto ontem, e hoje continua, dia 17, tem mais protestos aí em vários estados do Brasil, principalmente nas capitais. E aí você vai poder ver aqui, tem o vídeo dessas duas garotas aqui, vão explicar por que é importante tirar o Lula e essa conversa toda. Aí temos um vídeo aqui, esse é importante, você vê que a confusão na Avenida Paulista após nomeação de Lula como ministro. Os coxinhas estavam, né, tem os coxinhas, os petralhas, os mortadela, os coxinhas estavam aqui fazendo o protesto dele e apareceram duas pessoas que eles julgaram ser petistas e daí começaram a espancar e quase houve um linchamento público aqui em cima de um rapaz e de uma garota que estavam sozinhos, não estavam vestidos de vermelho e tudo mais. Então você vai poder também ver nesse vídeo aqui que eu estou deixando o link aí para você. A outra confusão aconteceu na casa do Ciro Gomes, lá em Fortaleza, provavelmente. O pessoal foi protestar lá na frente da casa do Ciro Gomes e o Ciro desceu de lá muito puto e esculhambou, chamou um monte de palavrão. Confira aí no vídeo. Esculhambou todos os coxinhos que estavam lá, os coxinhos ficaram calados e o Ciro Gomes deu uma lição de moral lá em todo mundo. Mas foi bem pesado mesmo o processo, tá? Bastante palavrão aí dentro desse vídeo. Assistam que com certeza é uma adrenalina também. Juiz federal, aí o que acontece? O Lula foi nomeado e não demoraram, foram questão de minutos, talvez 20 minutos, alguma coisa assim. Aí aparece um juiz do Distrito Federal que suspende a posse do Lula na Casa Civil. Certo? Aí ele foi lá e suspendeu. O juiz, ele é da onde? Da 4ª Vara do Distrito Federal, suspendeu nessa quinta-feira, por meio de uma decisão liminar provisória, a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na chefia da Casa Civil. A decisão foi tomada por ação popular movida por um advogado, mas ainda cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, outra bomba, né? Que o juiz, como é que a presidente acaba de anunciar alguém e aí vai o juiz lá e suspende. Mas ainda não acabou não. Juiz suspende posse de Lula, né? Isso começou então a viralizar, tomou conta da internet. Tá? Você vai ver aqui, juiz suspende posse de Lula, mais um, todos eles com o link aí de baixo para vocês verem. E aqui está o documento que ele argumenta o seguinte: ele entendeu que há indícios de cometimento de crime de responsabilidade na nomeação de Lula, na medida em que ele teria o objetivo de garantir o foro privilegiado ao ex-presidente que é investigado pela Operação Lava Jato e pelo MP de São Paulo. Né? Então, é assim, é engraçado que é o seguinte, em relação ao Lula ele entendeu isso, em relação a tantos outros corruptos históricos do Brasil ele nunca entendeu nada. É uma coisa intrigante, digamos assim. Mas vamos continuar. Suspensão de posse de Lula. E daí eu tenho aqui, se você digitar no Google, nesse minuto, tem que ser nesse minuto, nomeação de Lula. Eu vou até recarregar aqui essa página. Você vai ver somente essa notícia. O juiz suspende nomeação, juiz suspende nomeação, fala da nomeação, tá? Nomeação de Lula, tal. Aí vamos ver aqui em notícias, que não está aqui. Aqui já está em notícias. Então você vai ver que nessas notícias só fala dessa suspensão desse juiz. E aí vamos entender um pouco quem é o juiz. Juiz que vetou posse de Lula juiz que vetou posse de Lula defende golpe e dólar barato para ir a Miami. É isso aí. O cara aparece aqui em protestos do Fora Dilma, escrevendo aqui no Facebook dele, comemorando aqui, falta um dia, vem para a rua, ou seja, ele pertence a esses movimentos neonazis aí, movimentos fascistas aí do Brasil. Ajude a derrubar Dilma e volte a viajar para Miami e Orlando. Se ela cair, o dólar cai junto. Olha o argumento do juiz que suspendeu a nomeação do Lula. Então é preciso analisar isso.
Itagiba Cata Preta Neto, que inclusive tem no Facebook, juiz da 4ª Vara, que nessa manhã concedeu liminar suspendendo a posse do ex-presidente, fez manifestações nas redes sociais pedindo a derrubada da presidente. E aí tem uma coisa interessante, porque o juiz ele precisa ser o quê? Para ser juiz ele precisa, antes de tudo, ser imparcial e ser ético. O que não me parece corresponder ao comportamento aqui desse juiz. Se ela caísse, né, Dilma Rousseff, com um argumento curioso, se ela caísse, o dólar também cairia e ficaria mais fácil ir para Miami ou Orlando, nos Estados Unidos. Né? E, bom, em outro post do Facebook, ele divulga foto com a família em manifestação contra o governo e escreve fora Dilma. O juiz também revelou seu voto no senador Aécio Neves no segundo turno das eleições de 2014, com mensagem: missão cumprida. Magistrado já excluiu sua conta no Facebook e criou uma nova, mas as publicações foram registradas. Imediatamente ele apagou a conta dele do Facebook. Bom, vamos entender mais. Vamos aqui para frente. Vamos recarregar essa página para ver se já tem alguma notícia nova. E vamos ver que não, ainda continua do mesmo jeito. Tá? E vamos ver aqui, então, eu procurei aqui no Facebook alguma coisa sobre esse juiz. Né? E aí, o que a gente acha? A gente acha o quê? Somente, se a gente procurar aqui, ó, Itagiba tem, olha só, pessoal, em poucos minutos a página dele tem 10.000 visitas, tá? Assinaturas, ainda agora tinha bem pouco. Figura pública, caixa preta. A gente não acha mais, não dá mais para saber, porque um monte de gente criou página, a coisa está sendo muito rápida imediatamente, né? Vamos nessa daqui que tem mais gente. Tá, aqui está o documento, o que ele afirma. E daí tem alguém que colocou aqui um comentário dele. Adonis Andrade colocou aqui em alguma rede social, no Facebook: ajude a derrubar a Dilma e volte a viajar para Miami e Orlando. Se ela cair, o dólar cai junto. Esse é o argumento de quem quer derrubar a presidente da República. Atenção! É bastante interessante. Então, esse eu não vai dar para deixar o link. Né? Você vê aí no Facebook, você coloca aqui o nome dele e você vai ver. Então, vamos dar uma olhada aqui numa coisa. Olha só, olha como é que acontece. 10.439 curtiram isso. Né? Aí vamos recarregar aqui a página novamente. 10.460. Vocês estão vendo que por segundos várias pessoas estão curtindo aqui a página dele. 74. Olha só. Toda vez que clicar, 76. Ele vai aparecendo com mais gente. A página vai estourar. Todo mundo invadindo isso aqui. 88. Vamos lá na página de novo. O pessoal com certeza vai publicar bastante. E tem alguém se beneficiando disso no Facebook para fazer um pouco de marketing. E daí a última notícia que não saíram ainda nos principais sites, mas temos aqui o seguinte: STF nega suspensão de posse de Lula. Ou seja, já contrariando aquilo que o juiz falou. Nós temos aqui esse site contextolivre.com.br. Resta saber se isso aqui realmente é fato. Mas vamos entender o que diz. O ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, acaba de negar um pedido de suspensão da posse de Lula como ministro da Casa Civil. O PSB protocolou no Supremo Tribunal Federal pela manhã de quinta-feira uma ação contra a posse do ex-presidente Lula, marcada pelo governo para 10 horas da manhã. O documento do PSB é uma ação de arguição e descumprimento de preceito fundamental com pedido liminar que pediu o cancelamento do termo de posse de Lula publicado nessa quarta-feira no Diário Oficial. Então a notícia diz que o quê? Que o Supremo Tribunal negou a suspensão do Lula. Vamos abrir aqui uma nova aba e vamos ver aqui notícias. Vamos ver se já tem algum outro site falando sobre isso. Repito para vocês, pessoal. Aqui ainda está falando da suspensão. O juiz do DF suspende posse de Lula. Ainda não tem ninguém falando aqui sobre isso. Então, nos próximos minutos, devemos ter alguma manifestação nesse sentido. Vamos aguardar. Vou carregar aqui o site, algum outro site aqui para ver.
né? É muito tensa a situação no Brasil, nunca vi nada parecido. Tem muita gente com pavor muito grande do Lula assumir o ministério, como se ele fosse, sei lá, a própria encarnação do diabo, do capeta, se aquilo fosse o fim do Brasil. Quando, na verdade, o Lula tem experiência de tirar o Brasil da crise. Se a gente for pensar sensato, né, sem emoções, sem deixar se conduzir pelas mídias, pela grande mídia, né, então a gente vai entender que, primeiro, não tem nenhuma acusação contra o Lula em específico, não tem nada provado contra o Lula, ele é investigado, mas não tem nada provado contra ele, e o Lula tem experiência de tirar o Brasil de uma crise muito pior, que era a crise quando ele assumiu a presidência, onde a cada 5 minutos morria uma criança no Brasil de fome. Essa crise, né, da década de 90, 2000, esse daí, os anos 80, o Brasil sofreu uma crise muito, sem comparação, muito pior do que essa. Mas, né, o Lula conseguiu reverter o processo e deixou o Brasil muito bem na foto. Hoje, para assumir o ministério, novamente acontece isso da grande imprensa fazer todo um cenário midiático, um terrorismo muito grande aí para tentar barrar aí que o Lula acabe, quem sabe, melhorando o Brasil, porque o Lula melhorar o Brasil não seria interesse da grande mídia, nem da direita, da extrema-direita e dos fascistas brasileiros, porque aí as chances deles ganharem novamente a eleição de 2018, que agora se fala muito sobre isso, mesmo há 3 anos da eleição, seriam muito grandes. Então, eles querem evitar isso de qualquer maneira. Bom, por enquanto é só. Até agora não foi atualizado nada. Quem sabe, ainda hoje a gente vai publicar mais vídeos ainda, tá? Vem vídeo de confronto em todo o Brasil. Grande abraço, até mais.